Isaías capítulo 9, versículo 1, Isaías 9:1, Isaías 9:1, que diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo de seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós clamamos e pedimos a Ti por esse cuidado, por esse favor do Senhor, por essa palavra que vem aos nossos corações. Que essa palavra seja um motivo transformador, que essa palavra seja a razão pela qual nos faça pensar da forma certa. Que essa ministração que venha do Teu Espírito Santo, ela seja em nós, Deus é o suficiente. Que Cristo satisfaz a nossa alma. Que Cristo é o Senhor de todas as coisas. E possamos confiar em Ti. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Nós vivemos num tempo onde a falta de fé é estampada no rosto de todo mundo, e esse rosto não expressa essa falta de fé. Interessante. Nós vivemos num tempo onde a marca, o que caracteriza a vida do ser humano, é uma religiosidade esvaziada, uma religiosidade, uma espiritualidade pequena, ou seja, é um encontro muito pequeno, é como se uma capacidade muito reduzida de acreditar naquilo que os nossos olhos não veem. O ser humano, ele vive muito daquilo que ele vê. Ele consegue acreditar muito naquilo que ele vê. Então, por isso que em muitos lugares você vê hoje em dia, onde tudo para que possa estimular a fé de alguém tem alguma coisa prática, tem alguma coisa palpável, é uma garrafa d'água, é uma rosa, ou sempre há alguma coisa, é o óleo da unção. Não estou falando do óleo em si, mas onde a credibilidade, a fé dessa pessoa está muito mais pautada em cima de algo que possa se tocar do que aquilo que de fato é. São os crentes toméis, são os servos toméis, que quando Jesus aparece aos seus discípulos, que Tomé não está no meio, que depois falam para ele: Tomé, o Senhor apareceu no nosso meio e nos falou coisas. E aí então Tomé olha para os seus amigos, os seus companheiros, e diz: olha, eu não consigo acreditar nisso.
É como se ele estivesse dizendo: eu até tento, mas eu não consigo acreditar. Se eu não olhar, se eu não tocar no seu lado, se eu não tocar na sua ferida, se eu não tocar, eu não vou conseguir acreditar, porque eu o vi morrer. Eu sei que ele morreu. Jesus aparece novamente e vai dizer para ele: ó, toca aqui em mim. Depois ele diz: bem-aventurado é o que creu, mas não precisou ver. Então, ao longo dos anos, a igreja ela está se deteriorando do real valor do que é a fé cristã. A fé cristã não está pautada em cima daquilo que nós podemos ver. A fé cristã não está pautada em cima daquilo que você pode ganhar ou receber. Comercializaram a fé. Banalizaram a fé. A fé cristã está pautada em cima daquilo que Deus quer para a sua igreja. E o que Deus quer para a sua igreja é que essa igreja seja fiel. O que Deus quer para a sua igreja é que essa igreja responda ao seu chamado onde e quando e da forma que Ele quiser. Mas o que então o Senhor faz para que isso pudesse ser possível? Ele faz com que o véu seja rasgado em duas partes e que essa igreja agora pudesse ter liberdade ao Pai. Jesus vem ao meio dos homens, cumpre com o propósito do Pai, morre à cruz do Calvário, primeiro nasce entre os homens, né? Natal agora que passou, nasce entre os homens, cumpre com o propósito do Pai, e aos 33 anos de idade, a sua vida na terra, ela chega ao fim, mas cumprindo todo o propósito do Pai. Senhor, que faça-se, que cumpra-se a Tua vontade em mim. E a vontade do Pai era que o seu Filho morresse para que nós ganhássemos vida. Através da morte, a igreja ganha vida. Através da abertura de mão, da abnegação de um homem, a igreja passa a conquistar. Conquistar o quê? Conquistar a ação, o poder, alcançar, chegar, adentrar a presença de Deus, não mais na presença de um sumo sacerdote, não mais que alguém diga para você e para mim o que nós queremos falar para Deus. Não há mais intérprete. Não há mais um meio pelo qual eu tenha que falar com outro para alguém entrar na presença de Deus, mas agora você nem sequer precisa que o pastor aqui ore para que você ore na sua casa. O Senhor Jesus ensina: se você quer encontrar com o Senhor, se você quer falar, se você quer orar, se você quer verbalizar o que você tem no seu coração, o Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o teu Deus em secreto, porque é lá no secreto que Ele vai te ouvir. O que Jesus está ensinando a essa igreja é o relacionamento íntimo com o Senhor, para que nós não perdêssemos nunca a referência principal, que é Ele, o Espírito de Deus, que ficou entre nós. Ele, ao voltar ao Pai, Ele disse: eu não vos deixo só, eu deixo o Espírito Santo de Deus. A igreja se perde de uma tal forma porque ela utiliza essa fé de forma errada. A igreja se perde de uma tal forma porque a fé hoje, para muitas pessoas, é para que você acredite e não duvide que você vai receber, Renata. É que você acredite que você vai receber, Patrícia. Quando o Senhor fala de fé para mim e para você, era para que nós acreditássemos que a vontade dEle vai ser feita. A vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. A oração que foi ensinado que a igreja fizesse é: venha a nós o teu reino, faça a tua vontade, onde? Assim na terra, como no céu. Ou seja, faça a tua vontade entre os homens, assim como é no céu. Que o teu reino, que é do céu, habite no meio de nós, a igreja que estamos na terra. Então essa é uma igreja que está pedindo: Senhor, que nós sejamos a resposta do Senhor no meio desse mundo. Que a tua vontade se estabeleça no meio desse mundo, através da sua igreja. Há outros versículos que nós podemos enxergar o próprio Senhor, a própria palavra nos estimulando a ser o que Ele quer. A igreja que é a luz do mundo, a igreja que é sal da terra, a ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus.
Ou seja, em todo instante você está enxergando um Senhor que utiliza a fé dessa igreja, que Ele mesmo dá essa igreja para que ela cumpra com a vontade dEle. Quantos estão enxergando isso? Eu quero, através dessa abertura apenas dessa linha de raciocínio, esse início dessa linha de raciocínio, a gente conseguir enxergar agora o que está querendo dizer Isaías séculos antes da vinda do Senhor Jesus. Muitos séculos antes de Jesus encarnar, de Jesus nascer entre os homens, essa palavra já estava predita, essa palavra já estava declarada, profetizada por meio dos homens, como que essa igreja seria liberta para representar ou para apresentar ao Senhor. Atos Apóstolos fala exatamente sobre isso. Atos Apóstolos 1:8 vai dizer que sobre essa igreja descerá o Espírito Santo de Deus e o poder do Altíssimo a envolveria. Amém? E a partir desse momento essa igreja poderia ser o que então? Testemunha dele. Então será testemunha em Jerusalém, na Samaria, não é? Depois vai falar ainda até os confins da terra. Vai transbordar desse povo judeu, vai transbordar daquilo que nós acreditávamos, né? que eles acreditavam que a promessa era para os judeus, mas chegaria agora aos gentios. Isaías fala sobre isso já aqui. Isaías já começa a declarar sobre isso. Então no versículo 1, ele fala: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. A escuridão, ela é um sinônimo de trevas. Em Gênesis capítulo 1 vai mostrar bem isso. Deixa por favor marcado esse texto. E vai por favor a Gênesis capítulo 1, que eu quero ler com vocês. Escuridão. A escuridão nada mais é que a ausência da luz. Como que nós podemos explicar a escuridão? Como nós podemos explicar o breu, as trevas? Nós podemos explicar dizendo o seguinte: se há escuridão é porque existe ausência de luz. Olha Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era a terra sem forma e vazia. O que ele diz agora aqui? Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. Diz Deus: haja luz, é o Fiat Lux. Haja luz, é o princípio. Haja luz. E ele vai dizer: e houve luz. Versículo 4 diz: e viu Deus, e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu não marquei aqui. Vamos continuar lendo, que eu quero te mostrar uma coisa. Versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi qual dia? Segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num lugar só as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E foi assim. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao juntamento das águas. E Deus viu que era bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, as plantas dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi quanto dia? Terceiro dia.
E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, que é qual? E o menor para governar a noite, que é qual? E fez as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. O governar o dia e noite e separar o quê? A luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã. E esse foi qual dia? 4º dia. No versículo 1 de Gênesis, o Senhor diz: haja luz. No primeiro versículo. E ele diz que essa luz era o suficiente para separar, para dissipar as trevas. E a primeira coisa que a gente pensa quando ele diz haja luz, nós pensamos que criou-se quem? O sol. Sim ou não, gente? A primeira coisa que a gente pensa é que criou-se o sol. Nós não conseguimos pensar em outra coisa que haja luz própria se não for o sol. Mas o sol só é criado no 4º dia. O sol não foi criado no 1º dia. O sol foi criado no 4º dia. Esse 1º dia, nós temos o Pai como aquela voz atuante, como a ação. Nós temos na criação o Espírito que está pairando sobre a face das águas. E nós temos uma terceira pessoa, que é a luz. A mesma pessoa que está no Novo Testamento, chamado de Jesus, dizendo que eu sou o quê? A luz do mundo. Nós estamos enxergando a Trindade na criação de todas as coisas. Nós estamos enxergando um Jesus sendo manifesto já desde o princípio, dissipando as trevas, tirando de sobre a criação toda e qualquer possibilidade de trevas. Ou seja, trevas é ausência de luz. À medida que o Senhor entra em ação, à medida que a palavra de Deus entra em ação, as trevas são dissipadas. Volta comigo para Isaías, para a gente entender o que ele está querendo dizer aqui nesse início. Então, quando a gente volta a Isaías, ele começa a dizer: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Por que não haverá mais escuridão? Há uma palavra profética de Isaías lançando lá na frente, dizendo: todo o poder do maligno, todo o poder das trevas, todo o poder que obriga o homem a pecar, não vai mais haver. Por quê? Porque aquele que é a luz vai encarnar entre os homens, vai nascer entre os homens, e tudo aquilo que é trevas vai ser o quê? Dissipado. Há uma libertação da igreja. Há um meio pelo qual agora a igreja não vai mais precisar ficar sacrificando com sangue de animais constantemente para que possa ter um ano de vida, para que possa ter um ano de libertação. Por quê? Porque as trevas serão dissipadas. O mais tranquilo, o mais fantástico é no finalzinho diz: mas o futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Essa ação poderosa do Senhor sobre a sua igreja, para que faça a transformação, ela não é uma promessa restrita simplesmente aos judeus, mas todos quanto abrirem o coração e confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, esse fará Filho de Deus, abraçado pelo Pai, ter a sua vida transformada. Bom, aqui começa um princípio, onde nós começamos a entender, a igreja começa a entender, que todo o ato de salvação de Deus sobre a sua igreja não está pautado simplesmente em cima de uma vontade própria, onde o homem quer ser satisfeito, onde o homem precisa ser satisfeito. Mas em todo instante, Isaías já está apontando para o nascimento do Senhor Jesus. É o Messias que vai vir. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém. Versículo 2. E a gente vai continuar vendo isso, quando fala: o povo que caminhava em trevas viu o quê? Uma grande luz.
Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma grande luz. Uma luz. Quando a gente olha para isso, a gente pode fazer alusão à mesma luz que Saulo encontra quando estava ainda perdido na sua fé um pouco errônea. Saulo perseguia os cristãos em nome da igreja. Saulo era o perseguidor dos cristãos em nome de alguém. Saulo ia até os líderes religiosos pedir autorização, carimbo, a chancela deles, dando autorização para que ele pudesse perseguir os cristãos que eram os hereges na sua forma de enxergar. Andando, trabalhando, caminhando, mas ao mesmo tempo preso, escravo. E ao andar na estrada de Damasco, o que brilha sobre a vida dele? Uma forte luz. Que luz é essa que brilha? É Jesus. A ponto dos seus olhos cegarem, a ponto dele ouvir a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele vê Jesus. Todas as vezes que a igreja consegue entender, sentir e ver, entende esse ver, amém? Amém? E ver esse Jesus, ou seja, a ação de Deus na nossa vida, essa igreja ela é transformada de uma vez por todas. Ela consegue entender que o Evangelho não existe para ela, mas ela existe por causa do Evangelho. Ela consegue entender que tudo que Deus fez não foi para colocar essa igreja num pedestal e peça-me o que você quiser que eu vou fazer todos os seus desejos, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Mas pelo contrário, ela entende que nós não somos mais escravos, mas somos servos desse Deus Altíssimo. Na escolha de dizer: Senhor, eu encontrei, eu entendi. Cada vez que nos aproximamos dele, as trevas são dissipadas. Cada vez que nos aproximamos dele, mais de nós se converte a esse Senhor. Por isso que a salvação ela é de glória em glória, a salvação ela é de tempo em tempo. Todos os dias nós nos quebrantamos, todos os dias nós conhecemos um pouco mais a Ele, todos os dias nós nos rendemos um pouco mais a Ele, todos os dias. Porque há momentos que Deus faz no de repente. Deus vem e faz de repente, mas há muitas coisas na nossa vida que Deus vai, ao longo do tempo, e a gente vai entendendo, e a gente vai vendo, e a gente vai sendo alvo dessa graça, desse amor de Deus constante, e que é infinito para a gente. Que é infinito para a gente. Amém? Então, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Terra da sombra da morte é aquele lugar onde não há mais esperança. É o lugar onde nada vai nascer de novo. É o lugar onde nada vai brotar de novo. O ser humano que está andando no vale da sombra da morte, o ser humano que está andando na terra da sombra da morte, é o ser humano que já não tem mais esperança de nada. São pessoas que estão olhando e acham que a sua vida é simplesmente nascer, procriar e morrer. Não há futuro, não há perspectiva de melhoras, não há nada melhor. Por quê? Porque é isso que ela vê. É sempre a mesma coisa. Trazendo para os dias de hoje, é sempre a mesma coisa. Quando você liga a sua televisão, o que você sabe que você vai ouvir? Só notícias boas, só notícias de melhoras. Mudou o país, mudou. Você não vai ouvir sobre assassinato, sobre corrupção. Quantos? Mas quando você liga a televisão, você já sabe o que vai acontecer. Sim ou não? Se nós pudéssemos espremer a nossa televisão, irmão, torcer como um pano de chão, não é verdade? Então, há pessoas que estão desmotivadas, não tem mais esperança. É para isso que brilha essa luz. É para esse propósito que o Senhor vem sobre as nossas vidas. Primeiro, qual o propósito? Transformar a nossa pequena forma de enxergar tudo isso. Deus nos dá condições de enxergar agora, aos olhos dele, o que é o reino. Deus renova dentro de nós a esperança
de vivermos algo melhor. E essa esperança que Ele nos dá não é aquela que morre. Porque é um dito popular que a esperança é a última que morre, mas ela morre. Pode ser a última, mas morre. E o Senhor diz, essa esperança, ela não falha. É esperar, mas não vai falhar. É ter a convicção de que há vales de sombra de morte, de que há momentos que nós não estamos vivendo no ápice. Amém? Que não estamos vivendo em pastos verdejantes ou águas tranquilas, mas estamos vivendo vales de sombra de morte. Mas qual que é a certeza? A certeza é que a luz está conosco. Senhor, ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum. Ele não está batendo no peito, dizendo, Davi não está batendo no peito, dizendo assim, eu não vou temer porque eu sou o cara. Não! Ele está dizendo, eu não preciso mais temer mal algum. Por quê, Senhor? Por quê? Porque Tu estás comigo. Então, é como Davi fala no Salmo 139, que ele diz, quando eu olho para o Senhor, eu vejo que trevas e luz para o Senhor é a mesma coisa. Então Davi está dizendo, ainda que eu esteja vivendo em tempo de sequidão, eu vejo que é a mesma coisa caminhar comigo. Há uma paz que não é roubada do nosso coração. Há uma paz que não é roubada do coração do cristão. Por quê? Porque brilhou uma grande luz. Porque transformou a sua forma de enxergar. Aquilo que nós nunca teríamos visto, nunca conhecíamos, o Senhor fez uma forte luz, um brilho vir sobre as nossas vidas. Esse é o Senhor. Que a gente tenha convicção de dizer, olha, sobre os que vivem na sombra da morte, raiou a luz. Sobre aqueles que não tinham mais esperança, quem raia? A esperança chamada Cristo Jesus. Sobre aqueles que estão vivendo a mesma coisa, mas a minha vida é assim, a minha vida é desse jeito, de repente o coração se abriu, raiou a luz, o Espírito de Deus entra. O Espírito do Senhor faz a obra. O nosso coração começa a ser arrebatado. O nosso coração, né, Luciana? Começa a ser tomado, começa a ser levado pelo Senhor a cada dia, a cada instante. Aí ele diz no versículo 3, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua o quê? Alegria. Já estamos ouvindo palavras de alegria. No versículo 2, volta por favor, no versículo 2, nós estamos ouvindo agora um povo que caminhava em trevas, um povo que não tinha esperança de nada. Agora no versículo 3, o que ele está falando aqui agora? Fizeste crescer a nação e aumentaste o quê? A sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na sua colheita. O que está começando a dizer para mim? Que agora já não somos mais aqueles que andavam sem esperança. Já não é mais aquele que anda por terra de sombra de morte. Mas agora já é diferente. Agora já há o que para eu poder ter ou fazer uma colheita. Colheita quer dizer o seguinte, eu tive que plantar. Colheita quer dizer que tive o quê? Que uma hora eu fiz aqui atrás esperando colher ali na frente. Ninguém colhe sem plantar. Ninguém colhe se estiver vivendo numa terra de morte. Terra de morte não gera nada. Terra de morte não dá nada. Terra de morte é desesperança, é falta de ânimo, é falta de alegria, é falta de ter onde chegar, é falta de ter o que conquistar, é falta de ter o que acreditar. Quem transforma então o ser humano, irmão? É o Espírito Santo. É o Senhor Jesus que transforma o nosso coração, de nos fazer sair da terra de morte. Por quê? Porque agora quando Ele vem sobre as nossas vidas, onde andava com terra de morte, raiou a luz. E se existe luz, não existe mais trevas. E se não existe mais trevas, não existe mais prisão. Eu consigo enxergar, eu consigo ver, eu consigo, olhar, eu consigo almejar alguma coisa. Por isso que agora há alegria. Por quê? Porque agora eu vivo na segurança do meu Deus, que eu posso investir, que eu posso criar,
que eu posso almejar, que eu posso sonhar. Por quê? Porque a luz é sobre a minha vida, o Espírito de Deus é sobre a minha vida, e quem vai fazer gerar é Ele. É Ele, é Ele. Nós que meditamos na palavra de Deus dia e noite, que o nosso prazer não é mais andar na roda dos escarnecedores, o nosso prazer não é mais agora viver dentro desse sistema que domina a mente de todo mundo e que faz com que todo mundo viva nessa terra de morte. Mas agora o meu prazer agora é estar na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Esse é como o homem plantado junto a correntes, que as folhagens não murcham, e que no devido tempo dá o quê? Frutos. Olha que transformação. Consegue enxergar esse paralelo? Olha que transformação. Se antes nós estarmos presos nessa forma de pensar, nesse sistema que o mundo embala e leva para o ser humano, a grande luz brilhou sobre as nossas vidas, e agora nós já não somos mais participantes disso, nós não somos mais escravos desse sistema, onde a parte principal é o ser humano, onde paga-se caro para ter satisfação e prazer. Como eu já falei, é o hedonismo. Paga-se qualquer coisa para ter uma satisfação, um prazer momentâneo. Quando o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, Ele começa a nos mostrar: olha, não é isso, Patrícia, não é isso, Cris, não é isso, Zelmar, eu tenho algo melhor para vocês. Agora nós não somos mais participantes. Agora, pela fé do Senhor que Ele nos deu, nós somos aqueles que vamos lá, mas não fazemos mais parte lá. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você: olha, vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Vocês são a luz desse mundo. A mesma luz que lá atrás dissipou as trevas, Ele está dizendo agora para mim e para você: agora vocês são a luz. Em meu nome vocês farão as coisas iguais ou maiores a que eu fiz. O que Ele fez? Apresentar o reino, pregar libertação aos cativos, amar e fazer a obra dele. Que fantástico, né, irmãos? Quantos acham isso também? Não é? Então, no versículo 3, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita. Nós temos alguma coisa agora. Antes as nossas mãos eram vazias, agora nós temos alguma coisa. Os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Ele faz duas referências, né? E eu costumo dizer que o seguinte: quem quer colher tem que botar a mão na massa. Se eu não trabalhar, eu não vou colher. Se eu não arar a terra, se eu não revolver a terra, se eu não olhar para a minha vida e ver o que eu posso mudar e trabalhar para mudar, o amanhã não vai acontecer. Não é simplesmente, você dar o seu dízimo e achar que Deus vai te fazer alguma coisa, ou você dar uma grande oferta e achar que Deus vai fazer alguma coisa, ou você fazer uma campanha e continuar de braços cruzados. Não é campanha, não é dízimo, não é oferta, é a ação que nós temos diante do nosso Deus, de todos os dias andar debaixo da luz, de todos os dias estarmos olhando: Senhor, estou na Tua presença, Senhor, não retire Teu Espírito de mim, Senhor, eu quero estar na Tua presença. De todos os dias nós temos a convicção de que essa palavra, ela é real, ela é viva, ela é verdadeira, ela é digna de confiança, e que eu e você vamos ler essa palavra não por obrigação, não porque alguém diz para você: você é crente, então você tem que ler essa palavra, você é obrigado a ler essa palavra. Não é isso. Você já imaginou você receber uma visita na sua casa? Depois que você passou por uma intervenção cirúrgica e alguém vai na sua casa visitar você, que você tem muita consideração, mas alguém chega para você e diga assim: eu vim te visitar, e você fala: nossa, que bom que você me visitar. Não, eu vim obrigado, mas eu vim, estou aqui. Eu não queria ter vindo não, mas eu vim.
que você ia falar para as pessoas? Nada, né? Lógico, mas se essas nossa. Não é? Quando nós pegamos a Bíblia para ler, diz assim, eu tenho que ler. Não é simplesmente eu tenho que ler, irmão. Se nós temos relacionamento com Deus e queremos relacionamento com Deus, essa palavra ela tem que ser comum. Esse aqui é o seu livro de cabeceira. Esse aqui é o seu livro de cabeceira. Esse aqui é o seu livro de antes de você ligar a sua televisão, você fechar e falar assim, Espírito Santo de Deus, toca no meu coração mais um pouquinho hoje. Esse é o livro seu que antes de você abrir, não é abrir simplesmente falar assim, Senhor, já viu aquela pessoa que pega o dedo na Bíblia e faz assim, fala comigo, Senhor. Aí bota, cai na página tal e você abre. Aí a pessoa já fecha os olhos e fala assim, Senhor, hoje vai ser na página direita, você sabe que está no meu coração, desde o início era a página direita. Aí quando você para o dedo, raça de vibra, Senhor, o Senhor falou esse negócio não. Né? Já viu isso? Então o cara abre, o Senhor fala comigo, naquelas páginas brancas, é que divide Novo do Velho Testamento. Aí fala assim, Jesus está em silêncio hoje. Isso chama-se bibliomancia. E cristãos acham que Deus fala dessa forma. As caixinhas de surpresa. Se você tem, não fale agora para mim. As caixinhas de surpresa que você abre, puxa um versículo assim, eu falei o quê? É de promessa. Aí a pessoa abre, puxa aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque só tem coisa boa. Dá vontade de fazer uma só de paulada, só de coisa boa. Parece não, só tem promessa boa ali. Às vezes a pessoa tira um e fala assim, o Senhor foi um ontem melhor para mim, hein? Essa Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser. A oração ela precisa ser comum. Nós não oramos quando a coisa está difícil. Nós não oramos simplesmente quando o vale está chegando. O vale só chega e nos gera insegurança quando nós estamos distantes do nosso Deus. O que gera insegurança na nossa vida? Distância de Deus, distância do Espírito Santo de Deus. Porque os vales sempre vão acontecer, amém? Mas a Bíblia diz que é uma paz que excede entendimento. Vamos em frente, irmãos. Versículo 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Olha só, coisa linda. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que pesava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como o dia da derrota de Midian. Promessa do Senhor, tudo que Jesus fez. O próprio Isaías vai falar mais à frente um pouquinho. Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas machucaduras, pelas suas pisaduras, pela cruz do Calvário, nós fomos sarados. Mais uma vez ele confirma isso, Isaías. E aqui a gente vê ele falando muito claro para a gente. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Jugo esse que nós não conseguimos tirar dos nossos ombros. Não sei quantos já conseguiram ver ou ler o livro Peregrino. Se você não leu o Peregrino de John Bunyan, eu indico você ler o livro Peregrino de John Bunyan, muito bom. O filme também você pode ver também, o filme Peregrino é bem legal, mas assim, o livro é muito mais completo, né? Agora, é esse jugo que tira, e ele faz três leituras, duas leituras aqui. Ele fala, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que pesava sobre os seus ombros. Sabe o que é canga? Já viu aqueles aparecia muito em filme, alguma coisa assim, aqueles bois que ficavam rodando o moinho? Não tinha aquela madeirona que pegava no pescoço do boi, juntava até duas madeiras, prendiam um no outro? Aquilo é a canga. Aquilo é a canga. Então está dizendo o seguinte para mim e para você: olha, ele destruiu o que estava sobre o seu pescoço, ele destruiu sobre nós o que nos escravizava. Quando a gente entra no Novo Testamento, Paulo vai falar sobre que ele morreu, e quando ele morre, o aguilhão da morte, ele é quebrado. Nós já falamos sobre isso. E o que é o aguilhão da morte? O aguilhão da morte era uma vara comprida com uma ponta muito fina. O aguilhão. Então o gado, quando tinha que entrar no corredor da morte,
Por viver aquilo ali constantemente, o gado sabe que aquilo ali é o corredor da morte, ele não quer entrar. Vai afinando, até chegar a passar somente um. E quando era o da vez a entrar naquele lugar, o gado empacava, o boi empacava. E havia então o camarada que estava acostumado a fazer aquilo ali com o que na mão? Com o aguilhão. Qual que era a função do aguilhão? Espetar a traseira do boi, para esse boi ser forçado a ir para onde? Para a morte. Então o boi não tinha escolha. Se ele parasse, ele seria furado. Se ele continuasse, ele morreria. Deu para entender? Quando ele fala sobre isso, ele fala exatamente o ato que a igreja hoje tem, o poder que a igreja hoje tem de não pecar. Por quê? Porque ele retirou de sobre você o jugo de acusação que oprimia. Ele retirou de sobre essa igreja a canga que pesava nos seus ombros. Quando Cristo encarna e morre na cruz do Calvário, o aguilhão da morte, ele é quebrado, ele é desfeito. Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte: você não precisa mais entrar para esse corredor da morte. Você não precisa mais viver o que você está vivendo. Por quê? Porque arraiou a luz sobre a sua vida. Porque aquilo que era trevas sobre a sua vida deixou de ser. Porque Ele transformou a nossa vida. Porque aquilo que era sem vida agora passou a brilhar a grande luz. E agora é vida sobre mim e sobre você. Agora nós não precisamos mais viver desesperados sem que houvesse amanhã. Eu posso olhar para frente. Eu posso sonhar com Jesus. Eu posso almejar com Jesus. Porque é Ele que garante o meu amanhã. Amém, gente? Ah, Jesus. Então ele fala para mim e para você: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como o dia da derrota de Midian. Ele arrancou a vara de castigo do opressor. Ele não tem mais poder sobre a igreja. Ele não tem mais poder sobre o ser humano que entrega a sua vida a Cristo. Ele não tem mais poder. E aí no versículo 5 ele relata muito bem isso, para a gente entender. Porque no 5 ele fala assim: pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão o quê? Queimadas como lenha no fogo. Ele está dizendo para mim, sabe o quê? Vocês não precisam mais disso. Um guerreiro só vai à sua batalha com o coturno, com a bota. Quando ele fala, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue, ele está falando para mim e para você o seguinte: todo esforço, todo poder pessoal, tudo aquilo que você faz com a sua própria força, com o seu próprio punho, com a sua própria inteligência, com a sua própria, perspicácia, tudo isso é em vão. Ele está tirando isso. Você não precisa mais disso. Você não precisa mais sangrar. Você não precisa mais morrer. Você não precisa mais arregaçar as mangas e dizer assim: olha, agora eu tenho que partir para dentro. É vida ou morte. Já viu isso? Essa palavra? É vida ou morte. Jesus já morreu no seu lugar. Jesus já morreu no seu lugar. Então ele está dizendo o seguinte: pode pendurar, Aninha, pode pendurar a bota de guerreiro. Pode pendurar, Anderson, a veste de sangue. Pode pendurar as investidas que nós fazemos para a nossa família e que ainda não deu certo. Pode pendurar a tentativa própria que você e eu fazemos para salvar casamento. Pode pendurar a tentativa errônea de mudar a nossa vida financeira, pensando em jogar nisso, jogar naquilo, confiar em A, B, C. Pode pendurar a tentativa de alcançar um emprego confiando em político. Pode pendurar a tentativa de mudar a sua vida com a sua própria força, com o seu entendimento humano. O Senhor está olhando para mim e para você hoje dizendo: raiou uma grande luz sobre a sua vida. Quem vai dar jeito na sua casa não é você, não sou eu, é o Senhor. Quem vai convencer ele ou ela ou os filhos não é você, é o Senhor.
É o Senhor que vai convencer, é o Senhor que vai mudar. Irmãos, quem vai dar jeito na igreja é Deus. Essa igreja não pode estar nos meus ombros. Essa igreja não é responsabilidade minha de fazer alguma coisa. Qual que é a sua função então, pastor? Confiar, que mesmo quando as coisas não estejam confiantes ou certas do jeito que eu gostaria, Deus continua no controle dessa igreja. Deus continua no controle da sua família. Deus continua no controle do seu trabalho. Porque se nós não confiarmos, nós estamos causando aí o coturno, nós estamos colocando as vestes, indo para a guerra, sujando de sangue. Mas o sangue já foi derramado. O sangue já foi derramado, Pazinha. Não está no seu ombro. Não está no meu. Qual que é a nossa função então, pastor? Continuar na presença de Deus. Dizendo, renova a minha fé. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação. Né? Confiar que Deus pode fazer. Amém? Então, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue, o Senhor está dizendo, olha, isso é perda de tempo. Você vai gastar energia, você vai gastar e não vai resolver nada. Você pode ganhar até algumas batalhazinhas, mas no final você vai morrer. No final a gente morre. Aí ele fala assim no versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O que está sobre os seus ombros? O governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Quando a gente volta aqui atrás, agora a gente tem uma noção exata do que ele estava dizendo no versículo 4, quando ele fala assim: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que pesava sobre os seus ombros, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele tem condições de governar todas as coisas, nós não. Quando ele vai à cruz do Calvário, o que ele está fazendo é retirar o jugo, retirar a canga que estava sobre nós, que nós não conseguimos. E ele transforma essa canga em governo. Ele diz: esse governo é meu. Carregar a sua família nas costas é um fardo, irmão. Entrar naquele trabalho talvez seja um fardo para você, porque você está carregando esse fardo. Tira dos seus ombros e confie em Deus. Não tente se defender naquele trabalho, porque você está colocando a bota e as vestimentas, e você vai se cansar. Deixa Deus honrar você. Deixa que Deus faz por você. Amém? Amém, irmãos? Amém. E ele será chamado maravilhoso o quê? Conselheiro. Não é mais para nós estarmos nos aconselhando na roda dos escarnecedores, mas agora é para nós voltarmos a quem? Ao conselheiro. É para nós entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com o Senhor que está em secreto, Ritinha, e Ele vai falar assim: Ritinha, eu tenho algo para falar para você. E quando a gente levantar, a gente se levanta com o nosso coração tão fortalecido no Senhor, tão vivo em Deus, na convicção do que nós temos que fazer, e não é uma situação de será que vai dar certo? Não, Ele é um maravilhoso conselheiro. Viu, Aninha? Ele é um maravilhoso conselheiro. O que eu faço com meu filho, Deus? Vai no conselheiro. Amém, Fernandinha? O que eu faço na situação? Vai lá nele. Lembra do nosso início, da nossa mensagem? O problema é que a igreja hoje quer tocar.
O problema é que a igreja hoje quer ver. E o Senhor está dizendo: bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Ele está dizendo para mim o seguinte: eu não tenho que provar mais nada para vocês. Eu não tenho que provar nada para essa humanidade. Eu não tenho que mostrar nenhuma forma de manifestação para que você acredite. Ele está dizendo para mim e para você: Júnior, entra no quarto que você vai ver que eu sou real. Depois ele vai falar assim: olha, eu sou o Deus poderoso. É um maravilhoso conselheiro que nada foge às suas mãos. É um maravilhoso conselheiro que todas as coisas estão debaixo do seu poder. E se todas as coisas estão debaixo do seu poder, nós temos que saber que esse poder é eterno, é o Pai eterno, e Ele é o príncipe da paz. Todas as coisas ligadas, ajustadas sobre a sua igreja, para que a igreja viva o que tem que viver, para que a igreja não sofra. Irmãos, que o maravilhoso conselheiro, que o Deus poderoso, que o Pai eterno, príncipe da paz, seja esse sobre a sua vida. Que a mesma luz que brilhou lá em Gênesis, que dissipou as trevas, que Isaías nos relata sobre essa luz que dissipa as trevas, sobre a mesma luz que brilhou sobre a vida de Saulo, transformando a sua vida por um todo, seja esse que faça com que o nosso coração seja iluminado pela sua palavra e sejamos transformados de uma vez por todas. Nós não precisamos que alguém esteja perto de nós para que sejamos, porque não fazemos para ninguém, fazemos para Ele. Então, à medida que nós temos a convicção de quem Ele é, nós temos a convicção de quem nós somos. Amém? 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 Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, hoje nós agradecemos pela ministração da Tua palavra, que leva-nos a enxergar, Deus, essa ministração de uma forma plena, de uma forma, Deus, como só Tu sabes fazer. Quantas vezes, Pai, nós nos enrolamos, quantas vezes, Deus, nós sozinhos procuramos um local de trevas, ou seja, sozinhos nós abrimos mão da Tua presença e começamos a sofrer. Ah, Deus, que a Tua misericórdia seja sobre nós, que a Tua graça infinita seja sobre nós, nos levando a caminhar com o Senhor e confiante de que todas as coisas estão debaixo do Teu senhorio. Ajuda-nos a confiar, não naquilo que os nossos olhos veem, mas na convicção de que há em nosso coração, de que Tu és um maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Nos ajude a amadurecer com o Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?